Bom, para entender uma das formas, talvez a forma mais aceita de interpretar o Apocalipse, dentro do que eu falei, de que ele é como os livros proféticos, ele é um retrato histórico-cultural do momento, provavelmente ele foi escrito em 90, na última 90 da Era Comum, né, depois de Cristo, e ele fala de eventos que começaram cerca de 30 anos antes, algumas décadas antes, que é uma revolta do povo judeu contra Roma e a sequente opressão romana. Então isso, para os judeus, esse contexto, o que estava acontecendo, parecia para eles que era o fim dos tempos. Quer dizer, tudo o que acontecia, toda a repressão do governo romano, do Império Romano. Então o que João faz é retratar essa situação de angústia, de opressão, mas de uma maneira cifrada, de uma maneira simbólica. De novo, como já havia sido feito pelos profetas, por Daniel. Então, quando se tem conhecimento desse contexto político, sociopolítico, da região, à época, a leitura do Apocalipse ela se torna talvez um pouco menos cifrada, um pouco menos hermética. Ela vai fazer mais sentido como uma leitura contemporânea do que uma leitura do futuro. Aquilo não faria sentido somente como o fim dos tempos, ou tanto quanto o fim dos tempos, mas como o fim, não o fim dos tempos da humanidade, mas o fim dos tempos do povo judaico, daquela situação que eles estavam passando. Então, exemplos. Criaturas que aparecem no livro do Apocalipse, as bestas, a prostituta, como se pode interpretar a prostituta? Como Roma. A prostituta seria Roma. E as bestas? Na verdade, aparecem num primeiro momento duas bestas, depois uma das duas se torna o falso profeta. E aí fica uma besta só. Seriam representantes do Império Romano. Em um momento tem a questão dos 7 reis. 7 são as 7 colinas de Roma. E é possível contar 7 imperadores de Augusto, se eu não me engano, até aquele período em que João escreveu o Apocalipse. O 666 de que tanto se fala, o que é o 666? Existe um sistema numérico chamado gematria, característico do judaísmo, em que são atribuídos valores numéricos às letras. Então, existem algumas interpretações que dizem que 666 faria referência a Nero, fazendo uma substituição de letras do alfabeto hebraico, enfim, se chegaria nesse cálculo. Existe, inclusive, um pedaço de um pergaminho com um 666. Na verdade, seria... Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, é a gematria, que é o sistema judaico, mas aplicado na contagem em caracteres gregos. Enfim, porque nesse pergaminho se tem 3 letras gregas, em que a soma daria o 666. Já surgiram algumas pesquisas, alguns artigos apontando que não seria 666, seria 616. E algumas pessoas, alguns estudiosos defendem que o imperador citado não seria, né, a besta que traz o 666 não seria Nero, seria Domiciano, se eu não me falha a memória, mas um outro que não seja Nero, embora Nero seja o mais aceito. Há uma passagem no Apocalipse que fala de uma das bestas que foi ferida na fronte, e Nero foi ferido na fronte, na cabeça, em um determinado momento da regência dele. Então perceba que é tudo cifrado, é tudo entre linhas, mas o conhecimento dessa contextualização sociopolítica torna as coisas menos herméticas.
É uma maneira de ver isso. Porém, há um ponto em que as coisas mudam. Há um ponto muito importante em que a interpretação volta, ou na verdade, ela ganha a importância que se dá hoje, que seria essa interpretação escatológica. Qual é esse ponto? A partir do momento em que o Império Romano se torna cristão, em que o Constantino abraça o cristianismo, adota o cristianismo, não faria mais sentido que Roma fosse a prostituta, que Roma representasse as forças do mal. Então esse livro não faria mais sentido. Não haveria mais necessidade do Apocalipse. E o que se fez para manter o sentido e a presença do Apocalipse no cânone? Ou defender a sua validade não como um livro escrito por um herege. Justamente reconhecer que os inimigos, os opressores retratados no Apocalipse, seriam aqueles que dentro do cristianismo não aceitavam a vertente oficial que foi instaurada depois da conversão do Constantino, que é o catolicismo. Catolicismo, o termo católico vem do grego, que significa universal, por incrível que pareça. Então, uma igreja universal é a noção de igreja católica, que por sua vez tinha uma série de características interpretativas dos textos do Antigo e Novo Testamento. Porém, aqui a gente está falando de ortodoxia e havia os chamados heterodoxos, aqueles que faziam uma interpretação diferente, os chamados hereges. Então, a gente pode citar o caso do arianismo, do Arius, né, um presbítero de Alexandria. Eu não vou entrar aqui nas questões em que eles divergiam dos católicos, mas não vou me aprofundar, mas questões que tratavam da natureza divina ou não de Cristo, temas nesse sentido. A própria validade ou não do livro do Apocalipse. Então, essas disputas culminaram no chamado Credo de Nicéia, depois de um conselho que teve instaurado por Constantino para que essas divergências pudessem ser ou resolvidas, não é? Existem algumas cartas em que o Constantino manda para representantes para cada uma dessas vertentes, para que eles buscassem um diálogo, um acordo. O que aconteceu depois do Conselho de Nicéia é que o catolicismo, de fato, prevaleceu como a vertente principal, e as outras, por exemplo, a gente pode falar de um cristianismo gnóstico, os hereges se tornaram perseguidos, né, se tornaram proscritos. Então, a gente volta naquilo que eu falei, permanece a importância do Apocalipse. Então, aí, o dragão, o falso, quem é o falso profeta? Então, seriam aqueles que, dentro do cristianismo, que ainda advogando a palavra cristã, advogavam uma palavra cristã errada. Esses eram os representantes do erro, não é? Da distorção. Permanece, então, a importância do livro do Apocalipse, mesmo depois de Roma se tornar não mais o grande inimigo do cristão. Porque aí é um outro, perceba como é uma série de ramificações. O livro do Apocalipse, ele surge como uma escrita judaica, porque afinal de contas João era judeu. Só que ele foi adotado pelos cristãos. Então a interpretação que os cristãos fazem, que aquelas perseguições, a perseguição que originalmente Roma fazia aos judeus, os cristãos entendem posteriormente que é a perseguição que Roma fazia aos cristãos. E aí depois da conversão de Constantino é uma perseguição que os cristãos ortodoxos, né, sofreriam dos heterodoxos, ou se não uma perseguição, mas uma oposição, para usar um termo bastante significativo quando a gente fala dessas coisas. Olá, estamos de volta com Mistérios, discutindo sobre o Apocalipse. E no bloco anterior eu deixei uma questão para o Norberto.
Norberto, o Espiritismo acredita que estamos caminhando para o planeta de regeneração, né? Que haveria uma transformação. Tem alguma semelhança com o Apocalipse? Sim, se nós fizermos uma análise macro, sim, os tempos estão chegados. Quando? Daqui para frente. Sempre é daqui para frente, porque se não aconteceu até ontem, tem que acontecer daqui para frente, né? E como o livro é uma revelação, ele está revelando algo que acontecerá. Nós, espíritas, cremos na existência de vários mundos, cremos na existência da evolução individual de cada mundo. Os indivíduos que compõem aquele mundo têm missões específicas, têm aprendizados específicos e têm chances específicas. Se não se coadunam com a tendência organizacional daquele mundo, esse indivíduo ele é extirpado dali. Ele vai viver em outros mundos onde se utilizará a experiência intelectual dele, ele já aprendeu a manipular a matéria, mas ele vai ter que voltar lá novamente a quebrar pedra, a construir, aprender a sair da caverna, como os que aqui vieram tiveram que reaprender, ou melhor ainda, trazer a sua experiência de outros mundos para ser aplicado aqui na Terra. Quem sabe, ensina quem não sabe. Então, dentro do processo evolutivo, a Terra estaria entrando no terceiro milênio, várias religiões falam a respeito desse assunto, que haveria uma regeneração. Os indivíduos que aqui estão têm oportunidades da prática do bem. Os que praticarem, continuarem firmes nesse propósito, praticarem o bem, aqui continuarão. Os que não praticarem o bem, que falharem nas suas missões, terão a oportunidade de usar tudo o que sabem em benefício próprio em outras paragens, em outros mundos. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, nós acreditamos que sim. Uhum. Você também, Márcia, acredita que estamos nesse período de transformação e que poderia se assemelhar muito à mensagem deixada pelo Apocalipse? Bom, primeiro eu queria dizer que o Norberto sempre me surpreende com algo a respeito da reencarnação, porque o que eu tinha estudado e lido, você não precisa me responder não, tá? Só estou fazendo constar que o que eu tinha estudado e lido até agora a respeito do tema era que no processo evolutivo eu podia até ficar parado por um tempo, mas voltar para trás, não. Então, é um dado novo que você vai me forçar agora a estudar. Isso. A estudar. Voltar para trás estudar. não quer dizer que ele deixa de saber o que ele sabe. Todo o seu acervo eu vou pessoal. estudar, porque Aonde quer que ele vá, essa é a sua bagagem, é o seu conhecimento. Como eu vou usar o meu conhecimento? Depende do mundo onde eu vou me encontrar. Se eu sei fazer fogo, acendendo, apertando o botão do Magic Click, e for para um lugar onde não tem Magic Click, eu vou ter que usar a minha inteligência. Para quê? Para criar fogo. Então eu vou esfregar pauzinho de novo, depois vou estudar que quando esquentou, liberou um gás. Esse gás pode ser engarrafado, canalizado. Eu vou estudar. Isso, mas será um prazer. Eu Podemos vou estudar juntos. Agora, e convido a vocês também a estudarem conosco. Agora, com respeito concretamente a isso que ele falou, se a gente vê, aí, se eu vejo, né, como cientista, aí na realidade que estamos, né, em transformação, e uma transformação até perigosa, né, para a natureza e para o planeta e tal. Então, todos os ecologistas estão alertando, né, para os poluentes que estão matando os rios, que estão morrendo, a poluição do ar, que vai acabar o petróleo, que nós precisamos aprender a criar melhor desse planeta Terra. Então, junto a esse egoísmo que demonstra uma falta, né, de Deus muito grande no coração das pessoas e nas famílias, vamos dizer, não Deus no sentido necessariamente, gente, por favor, de catolicismo, mas senão de religiosidade, de espiritualidade. O homem está se distanciando muito de Deus e se apegando só às coisas materiais. E ele pode levar, sim, à destruição, esse planeta onde ele vive, e talvez, sendo um pouquinho pessimista, até destruir
a própria espécie. Então é espantoso como a gente observa a realidade, alguns ramos da ciência evoluindo tanto e uma imensa parte, né, da sociedade, as pessoas vivendo de maneira tão egoísta, tão materialista, visando só o próprio conforto, visando só dinheiro, destruindo a natureza, destruindo o nosso planeta. Mas eu sou sempre otimista em relação à realidade e em relação ao ser humano. Eu acho que tanto nós, os católicos, como nós, os espíritas, deveríamos juntos, né, nos envolvermos para aí fazer uma campanha muito grande mesmo, de que por causa desse livre-arbítrio que o senhor Norberto fala tanto, o ser humano pode e deve tomar a decisão hoje de preservar a vida humana, de preservar a vida terrestre, de preservar as espécies animais, de preservar os rios. E isso é o livre-arbítrio, é o homem usar a sua inteligência, a sua liberdade, a sua vontade para fazer o bem e transformar esse mundo num lugar melhor. Nós fomos convidados para continuar a obra criadora de Deus. Então, nós temos que ser agentes, né? Agentes participativos e ativos na história da humanidade. E não achar que é um marionete que está aí vítima de forças ocultas e que vai terminar sendo vítima dessa catástrofe. Norberto, no final do Apocalipse, há a ressurreição dos justos para reinarem na Terra. Isso teria alguma coisa a ver com a reencarnação? Sim. Os termos utilizados são cabíveis, foram cabíveis às suas épocas, mas a interpretação, nós sempre temos que ter em mente que a letra mata e o espírito vivifica. Então, os justos terão a oportunidade de reencarnar em condições melhores do que as que estão. Não que eles sejam privilegiados, muito pelo contrário. O estágio em que cada um de nós nos encontramos é fruto do nosso próprio trabalho ao longo de várias existências. Não são só 80 anos que nos dá a condição de ir para o braço, ao seio do Pai. Porque eu já fiz tudo, já sou bonzinho, já sou ótimo, aí vou ser perdoado dos meus pecados e vou ao seio do Pai só em 80 anos de vida. Isso é muito incipiente. Então, essa revelação de que os justos terão a oportunidade de viver melhor, sem dúvida, haja vista a escala dos mundos, né? O nosso mundo é um mundo de expiação e provas dentro da classificação que nos foi trazida pelos espíritos. E aí eu aproveito o gancho que a Márcia falou, né, do estudo conjunto, em que eu convido a todos vocês a lerem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é para espíritas. Se vocês lerem lá no início do Livro dos Espíritos, lá está escrito filosofia espiritualista. As verdades ali reveladas pelos próprios espíritos, algumas delas complementadas e explicadas por Kardec e por outros espíritos que trabalharam na elaboração desse pacote, eles nos dão informações que servem para todos aqueles que creem que existe algo além da matéria. Os materialistas param por aqui. Os espiritualistas, ao lerem e estudarem o Livro dos Espíritos, terão ferramentas para melhor entender o Velho Testamento, o Novo Testamento e o nosso dia a dia. Obrigado, Norberto. A gente vai para um breve intervalo e na volta eu vou querer saber a opinião da Márcia sobre a interpretação dela para essa questão aqui. A gente já volta.